né? Sou sociólogo, sou também jurista, e venho pesquisando isso há bastante tempo, né? Foi o tema do meu mestrado, tema doutorado, etc. E o que eu fui convidado é para colocar algumas questões, sobretudo acerca do tema de como está hoje a questão da ressocialização em termos mundiais, daquilo que funciona, daquilo que não funciona, né? De como que está essa situação de que todos que estão envolvidos de alguma forma com educação nesses ambientes, é bom que a gente sempre reflita sobre o que os outros países também estão fazendo. A grande questão inicial é que, na média, é problemático no mundo inteiro. Em vários aspectos da vida, a gente olha para outro país e diz, olha, um dia nós vamos seguir o modelo deles. Isso hoje vale até para o futebol, pelo jeito, né? Agora, quando se trata de questão de reabilitação, reeducação, ressocialização nos ambientes prisionais, lidando com pessoas que, de alguma forma, já receberam punição criminal segregatória, nós vemos um fracasso quase que generalizado em grandes linhas, ok? Com algumas esperanças nos últimos tempos. Lembro, já que nós vamos tratar sobretudo, que esse é o foco aí da questão da ressocialização, daquilo que dá certo, daquilo que não dá certo, e aí nós vamos definir um pouco o que nós estamos entendendo por isso, para depois, claro, ouvir vocês. Eu lembro que até a década de 70, os grandes países dos quais nós acabamos nos apropriando da literatura e, sobretudo, das pesquisas, nós sempre temos que lembrar que, lamentavelmente, para todos nós não temos uma cultura de pesquisa. Nós não sabemos muito o que acontece dentro do nosso sistema prisional. A maior parte das nossas pesquisas são muito discutíveis, com metodologia muito questionável, e o fato é que daí tem uma porção de programas ocorrendo no Brasil, só que na hora de mensurar qual é o impacto dele, nós não temos. Mas isso é dos projetos geral. Pega um projeto que todo mundo acha bonito, que eu sou bastante simpático, ProERD, por exemplo, mais próximo. Todo mundo, em tese, todo mundo concorda que é um bom projeto, que deve estar fazendo efeito, mas como mensurar exatamente que efeito que ele causa? Não basta pegar o depoimento de uma ou outra criança e dizer, olha, ele modificou minha vida. Isso até é legal para quem está fazendo, para o incentivo, para quem se doa, para aquilo que intuitivamente o aspecto educativo é muito forte, e é claro que aquilo deve gerar efeito, mas quando a gente quer o máximo de eficácia, a gente tem que aprender a medir as coisas. E esse tem sido aí um dos problemas. Por isso que nós vamos falar um pouco também com relação ao que é feito fora daqui. Bom, mas até a década de 70, a ideia de que aqueles que iam para o sistema prisional, vamos chamar aqui de apenados por uma das tradições, né? Aqueles que recebiam uma pena, e aqui entendida sobretudo aquelas penas que tem esse caráter infamante, esse caráter de estigmatizar o indivíduo com uma prisão por excelência. Até a década de 70, havia uma grande crença de que a função principal do sistema prisional seria de alguma forma, recuperar, de alguma forma, fazer com que aquela passagem tivesse um caráter educativo. E essa era uma
E aí ficava se discutindo qual a forma que nós vamos adotar, como é que nós vamos fazer com que isso aconteça. Mais ou menos no início da década de 70 teve uma virada. Houve um consenso, tanto acadêmico quanto das próprias práticas educativas dentro das prisões, de que nada funcionava. De que se estava gastando muito dinheiro com reabilitação, com educação, e isso não era acompanhado por redução em taxas de reincidência e etc. Então, a partir da década de 70, nós vemos o fim, em grandes linhas, da ideia de ressocialização, que só vai retornar depois, sobretudo depois do ano 2000, com algumas outras abordagens. Então, hoje, inclusive no mundo acadêmico, a ressocialização é bastante mal vista. Praticamente vista como, basicamente, incluída aí a ressocialização, incluído também qualquer projeto de educação em relação aos presos, vista apenas como uma forma que o Estado estaria juntando para legitimar uma violência. Então, o consenso acadêmico, mais ou menos, é o que a prisão produz é a violência, o que ela gera é a violência, e aí, porque ela tem vergonha de ter uma instituição que é especializada em gerar violência, ela diz que está fazendo um papel educativo. Então, que toda a ideia de recuperação, ressocialização, etc., seria, na verdade, uma ideologia. Claro que tem bastante sentido também nessa abordagem, mas talvez tenhamos uma outra possibilidade também. Então, nós primeiro lidamos nesse contexto de descrédito. Vejam, o nosso sistema de pena aqui, ele foi montado dentro de uma ideologia de ressocialização. Por isso nós temos faixa de pena. Por isso o juiz tem o dever de individualizar penas, que aqui chega a ser absurdo, com qualquer crime, o furto 1 a 4 anos, homicídio qualificado 12 a 30. Chega a, se a gente olhar isso com olhos estrangeiros de países anglo-saxões, a gente inclusive diz que isso aí é pegar o princípio da legalidade e jogar no lixo. Porque como é que eu posso cometer o mesmo crime e não saber, e a minha pena poder variar praticamente 3 vezes, 4 vezes? A maior parte dos nossos crimes tem faixas de pena tão distantes, 4 a 10, no roubo, e assim sucessivamente, que nós só podemos entender na ideia de que haveria um esforço ressocializador. Então, tanto na aplicação da pena, o juiz já teria essa preocupação em ver qual seria a pena adequada para reprimir e prevenir o delito, como diz o artigo 59 do Código, e também porque o nosso sistema de penas, ele tem pena máxima, mas não tem pena mínima. Não é isso? Todo mundo sabe disso, mas só para a gente ver qual é a ideia, quando a sentença penal condenatória de alguém transita em julgado, nós sabemos uma coisa: em hipótese alguma vai poder ser aumentada. Agora, nós sabemos que pode ser diminuída. Então está de 10, mas você vai cumprir 10 menos tanto, de acordo com uma ideia que era embutida de ressocialização. De você ter os requisitos para o livramento condicional, ter requisitos para a progressão de regime, ter requisitos para várias regalias, inclusive o Estado poder. Nada impede o Estado de abrir mão de parte dessa pena depois. Nós temos o sistema de pena máxima e pena mínima, que é até o inverso do sistema de medida de segurança, quando nós temos restrição, tempo mínimo de restrição e não temos tempo máximo. Então, todo o nosso sistema foi montado para isso. Todo o nosso sistema foi montado para dizer, olha, é 12 anos, mas não precisa ser. É 20, mas não precisa ser. Isso significa que, legalmente, o nosso sistema só faz sentido com a ressocialização. Senão, não faria o menor sentido você enganar ao público, que em geral fica indignado, como é que era 20 e agora ele já está solto?
Se não tivesse ideia, isso não deixa de ser uma fraude, né? Imagino quem não é da área fica entendendo isso aí. O sujeito pega a televisão dele, o sujeito foi condenado a 110 anos, 6 meses e 4 dias. É engraçado as contas. Aí a primeira coisa que alguém vai falar, não, mas na execução só pode cumprir, está lá no artigo 75 do Código, só pode cumprir 30 anos. Ah, tá. Mas precisa cumprir os 30 anos completos? Aí varia. Aí tem uma corrente que diz que sim, outra corrente que diz que não. E no final, nós só vamos entender que isso faz algum sentido, que isso não é uma obra de louco, se nós pensarmos que naquele período, até isso, mas pode ser menos, nós faríamos alguma coisa com esse sujeito.